Oi, pessoal. No vídeo anterior, a gente calculou integrais quando a gente tinha regiões não retangulares. E aí, no final do vídeo, eu disse a vocês que hoje a gente ia começar a ver integrais duplas em coordenadas polares. Porém, eu recebi algumas dúvidas de como fazer a inversão da ordem de integração, pois essa era uma questão que está na lista. E aí eu decidi dar uma aula em relação a isso e depois a gente trata da parte de coordenadas polares. Para isso, a gente vai retomar os exemplos da aula anterior para entender como é que a gente pode fazer essa inversão. Então, no primeiro exemplo, a gente tinha essa região D, caracterizada pelos pares x, y e R2, tal que x está entre 0 e 4 e y estava entre 0 e raiz de x. Aqui, a gente caracterizou essa região como uma região do tipo 1. E aí a gente escreveu essa integral como sendo integral de 0 a 4 da integral de 0 a raiz de x da função y sobre x ao quadrado mais 1 dy dx. Como é que a gente poderia fazer essa inversão, né? Aqui a gente viu x entre 0 e 4 e o y entre 0 e raiz de x. Observe pelo nosso gráfico aqui que se a gente for olhar a variação do y, né? Se a gente traçar aqui uma reta paralela ao eixo y, o y está variando entre 0 e 2. E dessa forma, o x, traçando uma reta paralela ao eixo x, esse x ele inicia aqui nessa curva, que era a curva y igual a raiz de x, que isolando o x fica x igual a y ao quadrado. Então, o x ele é maior ou igual do que y ao quadrado e termina aqui nessa reta, que é a reta x igual a 4. Então, eu posso reescrever essa integral como sendo a integral de 0 a 2 da integral de y ao quadrado a 4 de y sobre x ao quadrado mais 1 dx dy. Qual é a diferença aqui? Quando a gente trabalhou com essa primeira integral, por se tratar do integral em relação à variável y, a gente só precisava fazer a integral de y, e aí ficava a integral de 0 a 4 de y ao quadrado sobre 2x ao quadrado mais 1 dx. E aí, mais para frente, a gente realizou essa integral de uma maneira tranquila, né? Com o x aqui variando de 0 a raiz de x, onde a gente só precisou usar uma substituição. Se a gente for fazer através dessa inversão de integral, percebam que a gente vai se deparar com a seguinte situação. Quando a gente for integrar isso na variável x, a gente olha y como constante, e a integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1 é arco tangente de x. Aqui, ignore essa parte, tá? Com x variando de y ao quadrado até 4 dy. Então, perceba que a gente vai ter que trabalhar com o arco tangente, fazendo substituição, integração por partes. Então, no nível assim de uso de técnicas, essa aqui é melhor do que essa. Então, a gente em geral usa a inversão nesse tipo de integral quando a gente percebe que ao inverter a ordem, a gente vai ter mais facilidade em relação aos cálculos, ou quando a gente tem uma função que ela não tem uma primitiva imediata naquela variável, tá? Então, vamos retomar o exemplo B. Aqui a gente caracterizou essa região como região do tipo 2. E aí a gente escreveu essa integral como sendo integral de 0 a 3 da integral de 0 a y de e elevado a menos y ao quadrado dx dy. Para inverter essa ordem de integração, vamos olhar agora como é que varia o x, entre quais constantes varia o x e entre quais
curvas varia o y, né? Se aqui o y ia de 0 a 3, então o x ele vai começar em 0, né? E vai até, como essa reta é a reta x igual a y, vai até 3 também. Então o x vai de 0 a 3. E o y, para a gente ver o y, a gente traça uma reta paralela ao eixo y. Então essa reta primeiro ela toca na curva x igual a y, então significa que o y é maior ou igual do que x, e termina nessa retinha aqui, que é a reta y igual a 3. Então vai até aqui. Então aqui ficaria a integral de 0 a 3, da integral de x a 3, de y, de e elevado a menos y ao quadrado, dy dx. Qual é o problema nessa nossa inversão? A gente, quando fez essa integral aqui, foi bastante tranquila, né? Usando essa formulação, essa ordem de integração. Nessa ordem de integração aqui, vai ser impossível que a gente realize essa integral, realize essa manipulação. Porque essa função e elevada a menos y ao quadrado, ela não possui uma primitiva imediata, tá? Então, nesse caso, usar essa ordem é mais interessante. Na letra C, como foi que a gente chegou? A gente chegou aqui que o x ele estava variando entre 0 e 1, e o y ele variava a partir da reta y igual a 0 até a curva y igual a x ao quadrado. Foi isso? Aí ficou que isso era a integral de 0 a 1 da integral de 0 a x ao quadrado, x cosseno de y, dy, dx. Vamos tentar inverter. O y aqui, ele vai variar de quanto até quanto? Ele começa aqui no zero, se a gente for olhar nas constantes, né? Se a gente monta aquele retângulo, quando x é igual a 1, y é igual a 1 ao quadrado, que também dá 1. Então, o y ele varia de 0 até 1. E o x? Para a gente ver o x, a gente traça uma reta paralela ao eixo x. Essa reta ela vai tocar primeiro a curva y igual a x ao quadrado, que, isolando a variável y, isso é x igual a raiz, a variável x, isso é x igual a raiz de y, então significa que o x é maior ou igual que raiz de y, e aí ela termina nessa reta aqui, que é a reta x igual a 1. Então aqui vai ficar a integral de 0 a 1 da integral de raiz de y até 1 de x cosseno de y dx dy. E aí, nesse caso, o que é que aconteceria? Aqui ia ficar a integral de 0 a 1, a integral de x é x ao quadrado sobre 2 cosseno de y, com x variando de raiz de y até 1 dy, né? Aqui vai aparecer y cosseno de y, que aí você vai ter que usar uma integração por partes. Então, essas integrais, exceto a da letra B, que de fato não tem como a gente fazer ao inverter essa ordem, eu deixo como exercício para vocês tentarem e identificarem qual foi a ordem melhor. Se foi a ordem que eu fiz na aula passada ou se é essa ordem que a gente está propondo agora. Na letra D, a gente caracterizou isso como uma região do tipo 2, não foi? A gente fez o y variando de menos 1 até 1 e o x variando dessa reta aqui, né? Que era x igual a 0, até chegar aqui, que era raiz de 1 menos y ao quadrado. E aí ficava a integral de menos 1 a 1 da integral de 0 a raiz de 1 menos x quadrado, xy ao quadrado, aqui é y ao quadrado, tá? Dx dy. E agora, como é que vai ficar?
Nessa região, o x ele varia do 0 até chegar no 1, tá? E o y ele começa aqui nessa curva e termina aqui nessa. Lembrem que esse todo ele é representado por x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, não é isso? Então, isolando o y aqui, fica que y ao quadrado é 1 menos x ao quadrado. Então, o y é mais ou menos raiz de 1 menos x ao quadrado. Nesse ponto que a gente está aqui, é onde o y é negativo. Então, é menos raiz de 1 menos x ao quadrado. E esse outro é onde é positivo, que é raiz de 1 menos x ao quadrado, tá? Aqui a gente tem um outro ponto, porque como essa areazinha aqui corresponde à metade do todo, a gente também pode fazer duas vezes a integral de 0 até chegar à raiz de 1 menos x ao quadrado. Mas só para ilustrar, aqui vai ficar assim, né? De menos xy ao quadrado dy dx, tá? Para finalizar, vamos pegar esse exemplo, integral de cosseno de y dA, onde a região D é a região entre essas retas, né? Eu tô aqui com os meus eixos. Aí eu tenho a reta x igual a 0, que é o eixo y. Tenho a reta y igual a 1, que tá 1, essa é a reta y igual a 1. E a reta y igual a x. Então, a minha região é essa região aqui. Aqui a gente está na mesma problemática do item B, porque o cosseno de y ao quadrado é uma função que não tem uma primitiva imediata. Então, não dá para a gente fazer essa integral nessa ordem, porque a gente precisaria integrar cosseno de y ao quadrado, que não é possível, tá? Então, por conta disso, a gente vai tentar enxergar a região D de forma que a gente tenha dx, dy, certo? Então, vamos olhar. O y aqui, ele varia de quanto a quanto? O y na minha região, ele está variando de 0 até chegar no 1. E o x? Traçando aqui uma reta paralela ao eixo x, a região ela inicia nessa curva, que é a curva x igual a 0. Então, começa em x igual a 0 e termina aqui. Então, termina em x igual a y. Dessa forma, a gente pode dizer que isso vai ser a integral de 0 a 1 da integral de 0 a y, cosseno de y ao quadrado dx dy. Que aí vai ficar integral de 0 a 1, integral do cosseno de y ao quadrado em relação a x. Como a gente olha o cosseno de y ao quadrado como constante, vai ser x cosseno de y ao quadrado, com x variando de 0 a y, dy, que vai dar integral de 0 a 1 de y cosseno de y ao quadrado dy. E essa integral a gente consegue resolver usando substituição simples. E aí a gente chega que isso dá integral do cosseno, que é seno, de y ao quadrado, sobre 2 com seno de 0 a 1. Com y variando de 0 a 1. Então, vai dar seno de 1 sobre 2, menos seno de 0, que é 0. Então, dá seno de 1 sobre 2, tá? Como eu falei, no próximo vídeo é que a gente vai começar a trabalhar com integrais duplas em coordenadas polares, para a gente poder falar de mudança de variável.
que fazem uma ponte com o que vocês viram lá no cálculo N2, quando fizeram substituição ou mudança de variável, e aí poder concluir essa primeira parte de integrais múltiplas, onde a gente trata integrais duplas. E até o próximo vídeo.